Comportamento número 7, geralmente chamado de sonhador. O que motiva esse sonhador é a gula. Gula pelo prazer, por ideias, por novidades. Traz muita alegria, às vezes, para a família, mas muitos projetos que às vezes pode deixar inacabado. Traz muitas ideias, às vezes sonhadora demais, onde você, sendo o amor desse amor, acaba ficando muito insegura com todas as coisas que ele já trouxe ou ela já trouxe e acabaram ficando inadequados ou acabaram ficando inacabados na relação de vocês ou trazendo algum tipo de prejuízo ou preocupações para os filhos ou para a família. Esse tipo precisa de liberdade, liberdade para expressar, criar, brincar, ser alegre. No relacionamento, às vezes ele acaba se relacionando com alguém um pouco mais rígido, mais sério, um pouco mais que lhe ajude a aterrar um pouco. Quando isso acontece, quando ele encontra alguém que lhe ajude a aterrar um pouco mais, a tendência é ele brigar um pouco quando vocês estão conversando, quando ele é cortado e principalmente criticado em suas ideias. Tudo que ele tem de mais prazer são as ideias e os sonhos. E quando as pessoas lhe dão uma real, ele acaba se sentindo muito menos, muito inadequado, muito invalidado. E aí as conversas começam a complicar. Então, como é que você pode puxar uma conversa com o 7? Deixe ele te contar ideias, ouça, brinque, receba. Talvez você nem precise se apegar a todas, porque ele muda muito de ideias. Mas, se de repente ele se aprofundar em uma, ajude a ele a concretizar, a colocar mais o pé no chão, sem criticar o que ele está te trazendo. Aí você vai evitar e ter uma conversa muito mais eficaz. E o comportamento 8, o mandão. A emoção predominante que domina esse comportamento é a luxúria. Luxúria é o vício da intensidade, do poder, do mando. Geralmente essa pessoa vai trazer para a relação muita força, muita ousadia, muita construção de coisas grandes. As suas conversas geralmente vão ser mais ousadas, poderosas, intensas e geralmente ele vai ser o tom dessa família e o tom desse amor. Porém, uma pessoa que tem esse comportamento gosta de conversas às vezes picantes, às vezes com um tom mais animado, com muita força. E se você se incomodar e começar a criticar muito, a invalidar esse comportamento, a tendência dele é não se sentir muito importante. E nesse sentido, os conflitos começam a acontecer. Ele sente que você não faz parte mais do time dele e pode se sentir menos interessado na relação. Por isso, se você tem um amor que é o mandão, você precisa também trazer assuntos interessantes, deixar que ele se sinta importante, deixar que ele conte os seus projetos, apoiá-lo, porque muitas vezes ele vai fazer você querendo ou não. É difícil você conseguir segurar muito esse comportamento, mas para isso ele precisa de você, da sua compreensão e saber que vai ser desse jeito. E o 9º comportamento é o harmonizador. É um comportamento mais tranquilo, mediador, harmônico, tem a tendência a colocar os panos quentes quando quando as conversas estão um pouco nervosas. A emoção predominante neste comportamento é a emoção da indolência, uma certa preguiça de ser, uma dificuldade em se posicionar, uma dificuldade em falar. Na relação e nas conversas, geralmente ele engole um pouco, muitas vezes o que não gosta, o que não quer, tem dificuldade de se posicionar com você apenas para não conflitar, para não brigar. Conflito é uma das coisas que traz muito desconforto para esse comportamento. Se ele é desse jeito, você precisa ajudá-lo a decidir, ajudá-lo que ele pense por ele mesmo, porque muito tempo engolindo o que ele não dá conta pode chegar um momento em que ele estoure e você nem saiba como lidar com isso. Por isso é muito importante você prestar atenção e ajudá-lo, ter compaixão com esse comportamento. Não tente dizer, não tente colocar palavras na sua boca, nem tente decidir por ele. Ajude ele a decidir.
Afinal de contas, se procuramos o diferente é para evoluir. O que eu tenho é diferente do que o meu amor tem. E quando estamos juntos, com certeza é para um contribuir com o outro. Seja a luz do seu amor. Seja a pessoa mais consciente da sua relação. Se você conseguir ser o mais consciente, ambos crescem com isso. Eu falei aqui nesse capítulo sobre 9 padrões de comportamento, 9 maneiras de pensar, sentir e agir diferentes. Essas 9 maneiras podem balizar você para que você possa puxar conversas mais adequadas e interessantes ao seu amor. Você sabia que quando a gente consegue compreender o comportamento do outro, a gente vai julgar menos? Quanto mais eu entendo como o outro pensa, sente e age, menos eu vou julgar. Quanto mais eu entendo, muito menos eu vou brigar quando eu puxar uma conversa. Porque se eu sei que o meu amor ele é desconfiado e preocupado, por que é que eu vou trazer informações que o deixam com mais medo ainda? Se eu sei que o meu marido é extremamente mandão e tem a necessidade de se sentir importante, ser o provedor e falar, por que é que eu vou querer sempre puxar ele para baixo, fazer com que ele se sinta menos? Se eu sei como comporta o amor que vive comigo e eu estou na relação para poder evoluir, eu automaticamente posso ajustar a forma com que eu converso com ele ou com ela. Então eu convido você agora a olhar para você, mas também olhar para como é o seu amor, de que forma ele gosta mais que vocês conversem. Preste atenção nisso. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela estava com bastante dificuldade no seu relacionamento. Ela tinha muitos ciúmes do seu marido, ciúmes não dele com mulheres, ciúmes do trabalho dele. Ele não podia ir trabalhar, ele não podia ir num happy hour com os amigos, ele não podia ficar até mais tarde com o diretor-presidente, porque isso a deixava muito insegura. Ela ficava imaginando coisas que ele pudesse pensar, sentir, agir, e ela não estaria mais incluída nesse processo. Que ele pudesse gostar tanto de viver nessa situação com relação a esse trabalho, e ela começando a se sentir cada vez menos importante na vida dele. Todas as vezes que ele chegava, ela puxava conversas relacionadas com cobrança, desconfiança, medo, irritação e culpabilização. Cada vez mais ele se afastava, cada vez mais ele se preocupava em voltar para casa, porque quando ele voltava para casa, as cobranças iam ser persistentes o tempo inteiro. E foi muito interessante porque daí ela contou para mim que ela estava percebendo que estava demais e ela sentia que o relacionamento dela ia por água abaixo. Isso é uma pessoa que está prestando atenção na sua consciência do seu comportamento e o quanto estava atrapalhando. E ela começou a me contar como é que ela puxava as conversas, como é que ela fazia determinados acordos com seu marido e para que ela se sentisse mais segura na relação. E pasmem, todas as opções que ela deu, ela não se sentia melhor. Porque, claro, ela estava querendo mudar o seu marido, mudar o seu comportamento para que ela fosse mais feliz. E nesse sentido, todas as conversas eram voltadas para isso. Ela cobrando e ele num perfil muito mais trabalho, muito mais resultado, sucesso, se sentindo cada vez menos admirado, menos reconhecido dentro da sua família e dentro do seu relacionamento. Quando ela percebeu isso, ela pediu desculpas, mudou o processo e começou a conversar de forma diferente. E hoje eles têm um processo mais harmônico. E hoje já se passaram 5 anos e eles estão vivendo um processo mais harmônico e feliz, exatamente porque ela se sente mais segura e aborda as conversas de uma forma mais harmônica. Ela era o tipo perfeccionista, o primeiro comportamento que eu expliquei para vocês, e seu marido era o tipo bem-sucedido, o preocupado com o trabalho, com o sucesso e o crescimento da família. Então, bora compreender mais o nosso amor? Bora compreender mais a pessoa que convive com a gente? Bora se adequar para ter conversas um pouco mais harmônicas e transformar as nossas relações?